Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana do Advento, 15 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sofonias 3, de 1 a 2, de 9 a 13, e de Mateus 21, 28 e 32. O texto do profeta compreende no seu total apenas 3 capítulos, 53 versículos. Para entender qualquer perícope deste pequeno texto, é claro que o mais indicado é lê-lo na totalidade. Sofonias deve ter exercido seu ministério no tempo do rei Josias, um rei que empreendeu uma ampla reforma religiosa. Mas a sua pregação tem como pressuposto o longo reinado de Manassés, no século VII a.C., que durou cerca de 45 anos. Como sempre, nosso texto tem muita mão de gato, isto é, muitos oráculos mesclados posteriormente. Durante o reinado de Manassés, Jerusalém viveu acuada pelos assírios. Toda a influência de povos externos tem os elementos culturais e religiosos que se infiltram, tentando mudar o comportamento do povo dominado. Assim, muitos cultos estranhos entraram até no templo de Jerusalém e Sofonias vai reagir fortemente contra eles. Neste contexto, Sofonias começa por anunciar o dia do Senhor, dia de purificação total de Jerusalém, onde nada restará. Nenhuma moda estrangeira, nenhum culto, nenhum comerciante, tudo será confiscado. Construirão casas, mas nela não vão morar. Plantarão vinhedos, mas de seu vinhedo jamais viverão. Segundo os exegetas alemães Selin e Forer, Sofonias diz que o terrível juízo de Javé atingirá camadas superiores pecadoras de Judá e Jerusalém, como também outras nações. Se, porém, aproveitarem do tempo para se lembrarem dos mandamentos de Javé, se converterem à justiça e à humildade, então uma parte de Israel sobreviverá, como o resto de um exército que escapa do aniquilamento de uma derrota, e se tornará humilde e modesta como nos dias dos pais, e habitará a plena fé no Monte Sião. Agirá com retidão e viverá em paz. Assim, dá para entender o nosso texto de hoje, que começa com invectivas contra Jerusalém, dizendo: ai da rebelde, da poluída, da cidade maligna, cidade que não escutou o chamado, que não aprendeu a lição, não confiou no Senhor, não se aproximou de seu Deus. Depois, Sofonias, que tem a visão da misericórdia do Senhor, com o resto do povo humilde e pobre, faz uma profecia de superação desse estado de coisas, depondo dos seus lugares de mando os fanfarrões arrogantes. Como bem sintetiza a Bíblia da tradução da CNBB, o tema específico de Sofonias é o seguinte: o povo humilde possuirá a terra. Não os que confiam nas armas, mas os humilhados de Judá e Israel possuirão a herança legada por Deus. Esta mensagem não convenceu os reis nem antes nem depois de Sofonias, contudo, ela continua válida até o dia de hoje. A violência não é capaz de fundar uma comunidade. Por isso, o que vale é a alegria da presença do Senhor, isto é, do culto autêntico e da justiça praticada diante de sua face. Sem isso,
O templo não garante a presença do Senhor. Mateus 21, 28 e 32. Continuamos a leitura do capítulo 21 de Mateus, que começa com a entrada triunfal de Jesus montando num jumentinho em Jerusalém e aclamado pela multidão. Estando em Jerusalém, Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões e compradores, que fizeram da casa da oração um antro de ladrões. Depois amaldiçoou a figueira que lhe negou frutos, secando-a. Enfrenta os partidários dos fariseus, sacerdotes e anciãos do povo no debate sobre a origem de sua autoridade. E, nesse contexto, conta duas parábolas. A de hoje é sobre os dois filhos. O mais velho, que diz cumprir as ordens do pai, mas não as cumpre. O mais novo, que parece indiferente à ordem do pai, mas a cumpre. É uma clara referência ao povo de Israel como filho mais velho, que prega e prega sobre a vontade do pai, mas não a leva a sério na sua vida. E aos pagãos e pecadores que estão abertos à sua palavra, à sua pessoa, e estão aderindo ao seu projeto. Jesus foi duríssimo com as autoridades judaicas, pois as compara com os publicanos, que eram pecadores públicos, e com as prostitutas, merecedoras de apedrejamento, segundo a lei da época. Nessa comparação, Jesus afirma que os pecadores e as prostitutas entrarão no reino antes que os certinhos e piedosos de Israel. O motivo que Jesus alude é: pecadores e prostitutas ouviram e acataram a pregação de João Batista, convertendo-se. E as autoridades religiosas de Jerusalém sequer tiveram remorso para crer nele. É claro que não se trata de ver na atitude de Jesus uma condescendência com os pecadores e um desprezo sem mais aos devotos judeus. Porém, não é a primeira vez que Jesus pende a balança para o lado daqueles que são humildes e capazes de reconhecer seus pecados e se converterem. A arrogância dos puros, dos chamados homens da lei e da prática religiosa sem consequência com a vida que levam, é das atitudes que mais irritam a Jesus e merecem dele uma total repugnância. Convivemos hoje com um bando de gente com um comportamento semelhante ao desses maiorais de Jerusalém. Hoje fazem carreata contra as medidas sanitárias de enfrentamento da Covid-19, que sugerem o fechamento de igrejas, evitando a proliferação do vírus. Pessoas que não entenderam que Jesus não está trancado no templo, ou, como cantávamos em hinos religiosos antigos, Jesus não está prisioneiro do sacrário. Para eles é assim, pois só vem Jesus nos templos e nos sacrários, mas não enxergam Jesus nas pessoas humildes e pobres, que se contagiarem não terão recursos para um bom tratamento num dos hospitais de ponta das grandes capitais brasileiras. Pelas marcas dos carros das carreatas, você percebe que se trata de gente com condições de uma internação nestes hospitais. Organizam um movimento sob o título de "Devolvam-nos as missas", sem perceber que Jesus está no meio de nós, na presença dos pobres e até dos empregados deles, mal pagos e tratados na maioria das vezes com arrogância e desprezo. Jesus, uma vez mais, lhes diria na cara:
pecadores e prostitutas vos precederão no reino. Um beijo no seu coração.